Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Newton Hicks. Terminamos o nosso período das oitavas de Natal, o período em que nós comemoramos o nosso encontro com Jesus Cristo, mas continuamos nesse tempo de Natal. E vamos nesse tempo de Natal até domingo, na Epifania do Senhor. O Senhor se apresentou ao povo de Israel na noite de Natal, recebendo os pastores, se apresentou à igreja, ao templo, na sua apresentação no templo e ouvindo a oração de Simeão. E depois, no domingo que vem, vai se apresentar a todas as nações, ao mundo, com a visita dos magos. A nossa oração continua exatamente da mesma forma. Continuamos a fazer aquilo que Santo Inácio chama de exercícios espirituais. Quanto mais nos exercitamos, mais nós vamos ganhando condicionamento espiritual, mais nós vamos nos aproximando de Cristo, mais nós vamos nos tornando cúmplices daquele que é o nosso Senhor. Na segunda-feira antes da Epifania, tempo de Natal, a igreja nos propõe a primeira carta de São João, o Salmo 97 e o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 19. A graça que nós vamos pedir é aquela que nós temos insistido nesse período próximo do Natal, conhecer melhor ao Senhor Jesus e sermos íntimos dele, para que nós possamos segui-lo. É isso que nós desejamos com esse retiro. Nos encontrarmos com Jesus, sermos próximos dele, sermos completamente dependentes dele, aprender com ele e depois segui-lo e evangelizar, sair em missão para espalhar o seu santo evangelho. O evangelho de hoje que nós vamos proclamar é o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caminhamos nesse período de Natal e de Advento e de Natal, né? Com as figuras de João, Maria e José. Quanta graça é poder nós caminharmos com aquela que é a Santa Imaculada, que é a Mãe de Deus, que nós celebramos ontem. Quanta graça é podermos caminhar com aquele que é o pai adotivo de João, de Jesus, aquele que o próprio Deus escolheu para ser o seu pai. Quanta graça
é poder caminhar com João Batista. Aquele que foi batizado pelo próprio Deus, ainda no ventre de sua mãe Isabel, quando Isabel se encontrou com Maria. Aquele que teve o contato com Jesus ainda antes de nascer no ventre da sua mãe. João, então, é um dos protagonistas desse tempo de Advento e de Natal. Ele encerra aquele que nós chamamos de Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, para apresentar Jesus. Apresenta Jesus, batiza Jesus, inicia um novo tempo. Um tempo que foi marcado historicamente, que até hoje nós contamos os anos civis no pós-Jesus, mas que essencialmente, espiritualmente, nós vemos esse homem que encerra o Antigo Testamento como o maior dos profetas. Jesus disse isso, ele é o maior dos profetas, ele é o maior daqueles nascidos de mulheres, para encerrar o Antigo Testamento e começar aquele que é o Novo Testamento. E caminhamos com João, quando João diz que ele não é nada. Ele nada mais é do que um servo de Deus. No momento em que nós vivemos essa morte, tempo de velório e o próximo sepultamento de mais um santo, são do nosso Papa Emérito Bento XVI, João se apresenta exatamente como Jesus se apresentou para nós, um servo de Deus. João se apresenta diante de Jesus dizendo que ele não era capaz sequer de amarrar as suas sandálias, que ele não era nada perante aquele que é tudo. E é isso que nós devemos buscar, meus amados. Esse tudo que é Jesus Cristo. Esse tudo que se faz presente entre nós dia após dia no nosso cotidiano e que nos convida a todo instante a olhar para Ele, reconhecê-lo como nosso Senhor e ir ao encontro dEle. Porque Ele vem sempre ao nosso encontro. Ele vem no nosso encontro, no nosso cotidiano e espera que nós o acolhemos. Mas nos respeita tanto que se nós não o acolhermos, ele simplesmente irá olhar para nós, assim como fez com tantas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo enquanto esteve na terra, e dizer: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Esse é o convite que João nos dá. O de buscarmos aquele que verdadeiramente é nosso Deus. O de buscarmos aquele que nos ensina em tudo na sua vida e nos deixa o testemunho de como nós devemos agir como homens. Aquele que é Deus e que veio até nós para nos mostrar qual o caminho que temos que seguir. Meus amados, essas três figuras que tanto nos ensinam nesse período de Advento e de Natal, João Batista, José e a Virgem Maria, nos convidam para caminharmos sempre olhando para aquele que tudo é, para aquele que é o nosso Senhor, para aquele que saiu da intimidade do Pai, para aquele que saiu
da sua onipresença e onipotência de ser Deus, para continuar Deus, mas para tomar um corpo humano e sofrer como nós. Tudo isso por amor. Tudo isso porque Ele queria salvar você. Tudo isso porque Ele queria dizer para você como que você deve agir no seu dia a dia. Tudo isso porque Ele queria dizer para você que é preciso misericórdia para todos que nos acompanham na nossa vida. Tudo isso porque Ele queria dizer para você o que é amor. Tudo isso porque Ele é caminho, verdade e vida. Olhemos para João Batista e acolhamos essa palavra de João Batista que nos diz: olhem para ele. Eu não sou digno sequer de me abaixar e amarrar as suas sandálias. Eu não sou digno sequer de beijar seus pés. E Jesus nos ensina que Ele veio para nos servir e que assim nós devemos servir também. Ele que é Deus é o servo. E nós, que somos apenas criaturas, devemos amá-lo, adorá-lo, louvar e bendizer a Ele e servi-lo. Essa é a nossa vocação e para isso é que nós existimos. Ao final da sua oração, sempre revisem, fazendo as anotações necessárias. Que desça sobre cada um de nós, sobre cada um de vocês, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.